Estamos bem no sul do Ceará, numa região conhecida como Cariri, fronteira do Piauí e de Pernambuco. Um oásis natural cheio de água no meio do sertão nordestino. Esse lugar incrível se chama Chapada do Araripe. Por alguma daquelas razões geomágicas, ou seja, geológicas e mágicas, essa floresta se manteve verde, úmida e com uma riqueza natural muito diferente do que a gente vê no restante do sertão nordestino. Além de encontrar animais e plantas comuns na Mata Atlântica, aqui a gente tem uma espécie de diário sobre a história da Terra e seus habitantes. Homens, animais, flores, insetos, árvores e pássaros. Vira e mexe tem gente esbarrando em fósseis de dinossauros e plantas, até peixes e conchas. É isso aí, porque há 100 milhões de anos, presta bem atenção, 100 milhões de anos, o mar chegou até aqui. Detalhe, o Oceano Atlântico está a 600 quilômetros de distância. Lembra daquela profecia do Antônio Conselheiro, líder de Canudos? O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Pé de que de perto quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber terá sabor. Vai ter um pau Brasil, pé de que vermelho, verde que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de que? Localizada ao lado de dois biomas tão diversos como o Cerrado e a Caatinga, a Chapada do Araripe é um platô de 10 mil quilômetros quadrados que emociona qualquer pessoa. Para preservar esse paraíso, foi criada a primeira Floresta Nacional, a Floresta Nacional do Araripe, uma unidade de conservação brasileira de quase 40 mil hectares. Se os fósseis aqui da Chapada do Araripe são lembranças do início de tudo, do passado, tem uma árvore aqui que pode simbolizar o futuro da biodiversidade nessa região. É essa aqui, ó, a Hieronyma alcorneoides, louro d'água. O louro d'água, ou Hieronyma alcorneoides, é uma árvore mais comum nas áreas onde predomina a Mata Atlântica. Ela gosta de áreas úmidas, por isso que ela cresce à vontade nesse cantinho da Chapada do Araripe. É uma árvore altiva que pode alcançar até 40 metros de altura. A Karina Niares é bióloga e ela escreveu sobre essa árvore aqui, Hieronyma alcorneoides, que tem um monte de nomes populares. Quais? Urucurana, licurana, pau-caixão. Então, e louro d'água, que a gente chama aqui. Louro d'água, eu vi que é louro d'água mesmo, porque tem água para tudo que é lado aqui. Bem do lado tem uma nascente. Gosta de água ela, né? Isso, ela ocorre em áreas úmidas, bastante úmidas. Tem uma distribuição ampla, mas predominantemente em áreas úmidas. Karina, a primeira vez que eu vim para essa serra, que vim aqui para Chapada do Araripe, eu fiquei impressionada, porque eu tinha essa imagem que eu ia vir para um lugar árido. E quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, parece que eu estou em Petrópolis, na Serra dos Órgãos, da Mata Atlântica. E é incrível, porque aqui tem 3 biomas fazendo a transição, né? De um para o outro, vai para o outro, vai para o outro. A gente está numa área de transição. Explica pra gente. Então, aqui na Chapada do Araripe existem, assim, pelo menos 5 fitofisionomias, certo? Uma delas é a floresta úmida, que é essa área que a gente está aqui. Existe o cerrado, existe o carrasco, existe a caatinga e existe o cerradão. Como é o fruto do louro d'água? O fruto do louro d'água é bem pequenininho, é um cacho, né? Eles têm frutos bem pequenos. Que época do ano que dá flor, que dá fruto? Quando está chovendo, na época de maior precipitação, certo? Mas ele também tem um pico de frutificação na época seca, que é essa que a gente está agora. Essa é a flor? Essa aqui é a inflorescênciazinha da... Gente, uma árvore desse tamanho é o tamanho da flor. Ela estuda a interação entre animais
e plantas. Quem é esse que está aí na sua camiseta? Então, esse aqui é o soldadinho do Araripe, é uma espécie que só ocorre aqui na Chapada, nos municípios de Missão Velha, Crato e Barbalha. Né? Então, ele foi descoberto em 1996 e a gente não sabia nada dele. Então, eu tive a ideia de estudar o que ele se alimentava. Aí que você foi dar no louro d'água. E aí eu fui dar no louro d'água. E no caso, o louro d'água, ele tem uma característica muito interessante que ele está disponível, os frutos estão disponíveis na época de que os outros frutos das outras aves que o soldadinho se alimenta não estão disponíveis. Então, ele é uma espécie muito importante para ele, principalmente por isso. Ó, ali naquele galinho, ó. Entre as duas árvores, na forquilha. Olha ele ali, gente. Weber, é impressionante quando você chama no bico, no celular, como ele vem, ele é muito sociável. Ele é acostumado com o movimento das pessoas, porque aqui na região do Cariri, a água é um atrativo. Então as pessoas acho que sempre vêm em busca da água e ele acabou acostumando com isso, talvez. E isso talvez também tenha sido um motivo dele estar na lista dos animais em extinção. O ambiente onde ele vive é um ambiente muito restrito. A gente tem que lembrar que ele está no coração do semiárido brasileiro, numa área que é como um oásis, com muito verde e muita água. E, naturalmente, todos os bichos e todas as pessoas tendem a confluir para esses lugares. Então, o nosso desafio como sociedade é tentar aprender a conviver com essas espécies sem acabar com elas, né? E dá para saber quando é macho e fêmea? É fácil? O macho é tão diferente da fêmea que eles parecem duas espécies, né? A fêmea é verde, enquanto que o macho é colorido. A fêmea, inclusive, o fato dela ser verde, pode ser que ajude muito na hora dela cuidar dos filhotes no ninho. Porque você imagina uma ave com aquele colorido no ninho, como ela chamaria atenção. Chamaria muito, né? Os predadores. E qual é a época que eles se reproduzem? Ele se antecipa às chuvas. Em torno de agosto, eles já começam a se iniciar a reprodução para que os filhotes venham a sair do ninho no auge da frutificação. Então ele consegue, inclusive, antever a chuva em 2 meses. O Weber chama o soldadinho do Araripe com um aplicativo no celular. Muito legal. Agora o Zé Marcos chama aqui no bico e, em geral, ele atende. Vamos ver se a gente dá sorte. Chega aqui, Zé, vê se vem um pra gente. Gente, é impressionante. Ele chama e vem instantaneamente. Vem o macho e a fêmea. Olha o macho ali. A Chapada do Araripe reúne, então, todos os fatores para a presença do homem. Uma vegetação assim abundante, animais típicos da Mata Atlântica e água, muita água. Bom, não deu outra. Há milhares de anos, tribos de índios foram se instalando aqui. E a interação homem e natureza foi criando essa cultura e essa aura mágica nesse lugar que realmente parece que é de outro mundo. O diálogo entre homem e natureza na Chapada do Araripe pode ser visto em lugares como esse, o sítio Santa Fé, um dos muitos sítios arqueológicos dessa região. Itacoatiara é uma palavra tupi que significa gravura pintada. Então nós estamos aqui visitando as gravuras pintadas do sítio Santa Fé, que foram feitas por um homem muito antigo. Na Chapada, nós já catalogamos cerca de mais de 100 de sítios arqueológicos. E esses sítios, eles estão exatamente marcando um caminho das águas, que foi o caminho que esse homem pré-histórico se utilizou para chegar até a Chapada do Araripe. Esses homens que habitaram a Chapada do Araripe, eles já dominavam uma tecnologia, que em termos de pintura rupestre a gente pode considerar uma tecnologia avançada, porque eles, ao mesmo tempo que eles utilizavam a técnica de gravar a rocha, eles também pintavam. As tintas utilizadas é a própria tinta mineral, que é extraída da rocha. Aqui a gente tem um pouco dessa tinta, né, já endurecida pelo tempo, e a pegada do dedo humano. Provavelmente o pincel utilizado foi o dedo. O homem ele representou pássaros que são tuiuius da região do Pantanal. Hoje esses pássaros habitam uma região muito úmida no norte do país. Então, provavelmente, quando esse homem fez essas representações gráficas, esse ambiente da Chapada do Araripe era um ambiente bem mais úmido do que é hoje. Esse cara aqui que eu vou conversar, eu já de cara vou dizendo, ele pinta, ele escreve, faz escultura, ele é músico, é professor,
E ele tem um dos projetos sociais, não posso dizer que é o mais bacana, senão os outros vão ficar com ciúme, né? Mas um dos mais incríveis projetos sociais que existe no Brasil, que é a Casa Grande, em Nova Olinda, aqui no Ceará. Aqui são desenvolvidas atividades permanentes para crianças, adolescentes, aliando o jeito do sertão com as novas tecnologias de comunicação. Aqui as crianças fazem tudo, a museologia, a TV, o rádio, os gibis, literatura de cordel, tudo, são totalmente protagonistas. Allenberg, quem diz com você? Você nasceu aqui, daí você foi para o Tocantins? Eu nasci aqui no Ceará, aqui no Crato, e com 9 anos de idade fui para o Tocantins, para uma cidade de Mira Norte. Voltei para cá já com 18 anos de idade. E quando eu cheguei aqui, na Chapada do Araripe, para o meu retorno, de manhãzinha, amanhecendo o dia, quando essa luz verde da chapada, assim, do sol batendo na chapada e levantando assim, desse tapete, dessa floresta, eu vi isso aqui, eu disse, aqui ou já aconteceu ou vai acontecer uma grande coisa aqui nesse lugar. A Chapada do Araripe, ela encanta o homem, a quem passa por aqui, há milhares de anos. Essa região do sul do Ceará é chamada de Cariri. Por que tem esse nome? Ela é denominada Cariri por conta dos índios que habitavam aqui, que se chamavam Cariri. Hoje, essa força Cariri, ela permanece na cultura do lugar. Hoje, até de manhã, a gente estava andando lá na Floresta de Pedra e falou do Antônio Conselheiro dizendo que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Da onde você acha que ele tirou isso? Essa lenda, ela é uma lenda Cariri. É a lenda de que aqui um dia existia um povo e esse povo que morava aqui, um dia chegou o mar e esse mar varreu esse povo, encantou esse povo. Então, essa energia que existe aqui é desse povo encantado dentro da floresta que se tornou caipora, se tornou esses seres mágicos que vivem na Chapada do Araripe. A gente criou a casa justamente com essa condição de trazer esse reino encantado, essa mitologia toda à tona novamente a essa região do Cariri. Subindo as encostas da Chapada do Araripe, a gente chega numa área mais seca, com uma formação muito parecida com o cerrado, que por aqui eles chamam de cerradão. E aqui a gente encontra uma outra árvore muito importante. A janaguba, ou imatanthus drásticos, é uma planta nativa da Chapada do Araripe. Tem folhas largas e flores que surgem em qualquer ponto de sua haste e pode ser encontrada no litoral leste do Brasil, desde o Amapá até a Bahia, na mata de restinga arbórea, sendo particularmente frequente na Chapada do Araripe, no Ceará. O fruto dela é estranho, né? É uma vagem. Pois é. É uma vagem, do jeito que ela está aqui, para ela soltar a semente, vai mais ou menos 40 dias, né? Ela seca rápido. Aí a vagem ela se abre todinha, né? Ela mesmo se encarrega de fazer o seu plantio. Olha que incrível. Pois é. Como é que o pessoal estava cortando, estava sangrando a janaguba que comprometia que a planta perdia a vida, e como que é o certo que deve fazer? Hoje, uma janaguba dessa, o mais que ela pode ser explorada é 2 lados. Esse lado que você vai explorar ela só vai se recuperar daqui 1 ano ou 1 ano e meio para ela fechar. Então, você tem que fazer esse tipo de trabalho pensando no dia da manhã, quer dizer, significa você fazer a exploração de maneira sustentável. E a gente corre atrás daquelas pessoas que não trabalham certo, a gente corre atrás para fiscalizar e orientar eles para que eles possam trabalhar certo. Que ótimo. E para que é indicado o leite da janaguba? Segundo as pessoas que procuram a janaguba, é para o câncer de mama, câncer de próstata e outros tumores na cabeça. Eu tenho mais de 300 testemunhas ligando para mim que eu curei ele. Eu digo, pelo amor de Deus, eu não te curei. Quem curou foi a natureza, a planta, a janaguba. Na Chapada do Araripe, na Floresta Nacional, de tantas plantas queridas, uma é muito especial. Chamada de janaguba, pau de leite ou sucuúba, merece espaço em jornal. Da família Apocynaceae, a mesma da mangabeira. A janaguba é um tesouro, uma planta de primeira, desde muito admirada
conhecida e utilizada pela gente brasileira. Em meados de 70 do século XX passado, um paciente com câncer, até já desenganado, em casa ouviu de um vaqueiro que a janaguba ligeiro melhorava o seu estado. Ele consultou no crato Dr. Ulisses famoso. Se tomava esse remédio ou se a casa era reimoso. E ele disse, vá em frente, acredite, lute, tente, pois seu caso é perigoso. E o homem mandou raspar a janaguba na chapada. O doutor foi calibrando a dose recomendada até que o cabra sarou. E a notícia se espalhou para tudo quanto é quebrada. No entorno da Chapada do Araripe está o semiárido, a Caatinga. Nessa região a gente também encontra o mais expressivo patrimônio paleontológico do país. O naturalista escocês George Gardner, vulgo Jorge Jardineiro, foi um dos cientistas europeus que divulgou para o mundo todo as descobertas geológicas dessa região. Encontrei o chão coberto com pedras em abundância, de vários tamanhos, e fui informado que quase todas, uma vez quebradas, apresentariam alguma parte de um peixe. Há de todos os tamanhos, de pedaços não maiores que um ovo até blocos de alguns pés de circunferência, provavelmente tendo permanecido longo período sob influência de uma corrente d'água. É bom saber que esses tesouros da arqueologia, guardados durante milhões de anos em solo brasileiro, continuam aqui. Mas nem sempre foi assim. Durante o século XIX, muitos, mas muitos fósseis de peixes, mamíferos, insetos, plantas, saídos daqui, da chamada Bacia do Araripe, foram parar em coleções públicas e privadas lá da Europa. Alessia, a gente está falando o tempo todo de 140, 150 milhões de anos. Como é que faz a leitura na pedra dessa idade, a idade da pedra? A idade, bem, dentro da pedra a gente pode encontrar o que? Os fósseis. E os fósseis mostram o quê? A época em que eles viveram. Esse paredão aqui é um paredão da formação Missão Velha, dos troncos fósseis, com 145 milhões de anos, onde se encontra esse nível mais fino, que é um silt, com outro acima um nível mais grosseiro. É tudo Jurássico superior, em uma época em que aqui estava sendo depositado, em um local que tinha rios entrelaçados, esse material. Pode cair em cima de mim, que eu já sou acostumado com isso. Essa daqui, olha, veja a diferença que existe nesses dois sedimentos. Essa aqui é bem molinha, né? Bem mais fina, né? E esse aqui? Esse aqui não? Bem mais grosso, bem mais grosso. Então são tempos diferentes e momentos diferentes. Aqui é uma água que vinha fraquinha. Fraquinha. E lá uma água e essa lá caudalosa. De cima é uma água mais com força. Uhum. O Araripe é fantástico porque o Araripe mostra essa primeira interação que existe. Inseto-planta. Aqui a gente pode ver isso nos fósseis do calcário, do Cretáceo. Lá no calcário a gente vê o inseto e a flor. O Araripe gestou essas primeiras flores e os insetos para polinizá-las. Uhum. Então aqui aconteceram muitas coisas. Eu estou me sentindo um dinossauro. Um terço dos pterossauros, mais de um terço, dos pterossauros estudados no mundo são aqui do Araripe. Então, presta atenção no que ele disse. Você que gosta de dinossauros, essa turma toda jurássica, só os pterossauros, aqueles répteis voadores apavorantes, então, mais de um terço, quer dizer, quase a metade dos estudados no mundo viviam aqui, né? Viviam aqui no Araripe. No Araripe, tudo no cearense. O mar veio aqui e foi embora imediatamente ou ficou um tempinho? Não. Foi só uma ondona? Só deu uma lambida. Tipo um tsunami. É, isso mesmo. O mar adentrou-se aos canais, chegando até esses lagos. Depois recuou. E está, como você falou, a 600 quilômetros de distância daqui do Araripe. Mas ele largou um monte de peixe, um monte de concha, um monte de coisa. Largou alguns peixes, uma tartaruga e muita concha, né? A gente está num lugar incrível, onde a gente tropeça em fósseis de plantas de 145 milhões de anos.
conhecido como a Floresta Petrificada. Me diz uma coisa, Dalécio, por que tem tanto fóssil aqui no Ceará? Qual a explicação? O Cretáceo do Araripe, ele deixou essa quantidade imensa de fósseis em razão, né, das condições da época dos lagos. Né? Para se fossilizar, tem que haver a água, o pH, a temperatura, as condições no geral, né? E o ambiente tem que ter um ambiente também com pouco oxigênio, porque se tem pouco oxigênio, vai ter pouca bactéria para decompor. Né? E o Araripe oferecia tudo isso. Olha essa aqui, que linda, como dá para ver o tronco da madeira direitinho. Ó. Isso tudo era madeira, agora é pedra, pesadíssima. O minério foi infiltrando aqui. Isso. Foi saindo a parte podre e foi incorporando a parte mineral, que é a sílica, o óxido de ferro. Em razão disso, os troncos são tão pesados. E o que esses fósseis contam pra gente? O que a gente aprende com eles? Todo fóssil conta a história da Terra, guarda a história da Terra, né? Um fóssil desse vai contar que existiu o quê? Há milhões e milhões de anos atrás, uma floresta de araucárias, que hoje não existe mais aqui. Quando você vê uma araucária hoje, ela é parecida com a É parecida, sim. Tem uns traços ainda. Alguns traços tem. Entre os muitos naturalistas do exterior que se sentiram atraídos pela possibilidade de pesquisas e descobertas que o novo e imenso território do Brasil lhes oferecia, tem o famoso naturalista escocês George Gardner, que veio para cá em 1836. Chegou aqui no Cariri em 1840. Só vou dizer uma coisa para vocês. Quando ele chegou aqui em 1840, essa banda, a banda Cabaçal, já existia há 6 anos. Não é verdade, senhor Raimundo? Muito legal, ótimo. Quantos anos tem essa banda? Fala pra eles. A banda está com 179 anos. Dá certinho, 1834. Então, essa família incrível que mantém essa tradição há 179 anos, vai tocar um pouquinho pra gente, pra vocês terem uma ideia. Eles são descendentes direto dos cariris. Muito bem. O meu pai era dos índios cariris daqui do Crato. Toca um pouquinho, daqui a pouco eu converso de novo com vocês. Essa taboca é a taboca boio. Só tem aqui no nosso caixão do Crato. Foi os índios que plantou. É isso que eu digo sempre. É maluco quem quer separar a cultura de natureza. Então vamos ouvir um pouquinho, daqui a pouco eu volto para conversar com vocês. Pois não, pois nós vamos tocar uma marchinha de chegada. Tá bom. É demais esse Crato, hein? É demais esse Cariri, hein? É demais essa Chapada da Araripe, hein? Olha, que felicidade, depois de tantos anos, eu gravei com eles pro Brasil Legal, voltar aqui e toda essa beleza tá intacta. Agora, eu me lembro que tinha alguém aqui nessa banda, na família Aniceto, que imitava toda a qualidade de bicho. Quem era? É o Antônio. Era ele, seu Antônio. Por favor, faça pra mim o que eu gostei mais na época, o jumento. E um dia, eu plantei uma roça. Quando eu cheguei lá, ele estava me ajudando. Eu digo, tá comendo meu milho. Ele deu um pulo tão danado por cima da seca que não tinha nem as minhas madeiras. Quando chegou lá do outro lado, fez... Comeu, condenado! Eu sempre encerro o programa agradecendo as árvores, mas eu hoje tenho que fazer um agradecimento especial ao louro d'água e à janaguba. Nunca as árvores me levaram tão longe. Pinturas rupestres, fósseis de 150 milhões de anos atrás e principalmente conhecer de perto esse lugar incrível, esse oásis no meio do sertão que é a Chapada do Araripe.